Beleza, gravando. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia Física. Vamos voltar um pouquinho, a gente vai continuar falando de cartografia hoje, e o tema principal da aula hoje vai ser tipos de mapas, mas vamos voltar um pouquinho em escala, porque semana passada a gente falou de escala, passei alguns exercícios, poucas pessoas responderam, mas eu vi que houve certa dificuldade, então vamos voltar um pouquinho em escala, para a gente tirar algumas dúvidas e tentar resolver os exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Eu tô fazendo um papel aqui para fazer conta, mas enfim. Então, a gente viu, né, só retomando, a gente viu nas aulas passadas, começou a falar de cartografia, para que servem mapas, a partir de um mapa a gente se localiza no espaço, ou a gente espacializa e coloca as informações daquele território. O mapa é a forma de descrever um espaço físico, né? Assim como a gente escreve as coisas que a gente pensa através de textos, a gente descreve o espaço através de mapas. Mapas estão aí no nosso dia a dia. A gente falou das projeções cartográficas, que são bem importantes para a gente poder transformar o planeta que é esférico num plano, que é o mapa. Vimos um pouco sobre distorções, certo? Lembra? Distorções das projeções cartográficas. Elas sempre vão deformar alguma coisa, seja o formato dos países e continentes, seja a área, seja as distâncias, mas alguma coisa sempre deforma. E falamos de escala, né? A partir da escala que a gente sabe qual que é o tamanho real daquilo que o mapa está mostrando, né? Então, o mapa ele vai ser sempre a diminuição daquilo, uma representação menor do que é no real, né? Só dá para representar no desenho coisas que são do tamanho real, coisas que são menores do que o papel em que o desenho está representado, certo? Do que aquele espaço ali. Então, a escala serve justamente para a gente poder saber qual que é a relação entre o que está desenhado ali e a realidade, a proporção de tamanho. Escala, inclusive, a gente usa bastante em geografia, claro, em mapas, mas também usa-se bastante escala em arquitetura, em engenharia, certo? Principalmente arquitetura, desenho industrial, nessas áreas de desenho técnico e, volto a dizer, arquitetura bastante, a gente usa bastante essa relação de escala, porque a gente tem que saber qual é o tamanho real daquilo que está representado naquele desenho. No mapa, no caso da geografia. Então, a escala, ela pode ser numérica ou gráfica. A escala numérica, ela vai mostrar a proporção em unidades, então ela vai ser sempre 1 para alguma coisa. 1, 2 pontos, algum número, pode ser 50, pode ser 500, pode ser 50 milhões, né? E aí ela está dizendo que aquela coisa está reduzida 50 vezes, 500 vezes, 500 milhões de vezes, né? Dependendo do número que tiver aí. Nesse exemplo aqui, eu acho que vocês estão vendo a apresentação, tá aparecendo aí para vocês, né? Então, se não tiver, vocês me falam. Tá assim, né? Respondeu? Então, eu vou aceitar isso como um sim. Bom, e aí aqui no exemplo a gente tem a escala 1 para 50, significa que aquele desenho do mapa está reduzido 50 vezes, né? E aí a gente pode calcular. Claro, lembrando, quando ela está assim na escala numérica, 1 para 50, quer dizer que está se falando da mesma unidade. Cada 1 centímetro que eu medir no mapa, vão representar 50 centímetros no real. Se eu conseguir medir 1 metro no mapa, aqui vai representar 50 metros no real. Milímetros para milímetros, e assim por diante. Beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente falou de escala grande ou pequena, né? A questão da redução, quanto mais está dividido, quanto mais está reduzido, né? Ou quanto menos, a gente chama a escala de maior ou menor, mas acho que esse nem é o X do problema. O problema está na conta e na conversão, certo? Que é a que a maioria das questões que falam de escala pedem mesmo. Então, para conhecer as medidas do que o mapa apresenta, a gente precisa medir e calcular. A gente mede no mapa para saber quantos centímetros tem aquilo, e a gente calcula e converte. Por que converter?
Porque muitas vezes a gente está medindo aquilo em centímetros, mas a gente quer saber a informação em metros ou em quilômetros, certo? Então, a gente precisa converter, que eu acho que é aí que o bicho pega, né? Assim, me corrija se eu estiver errado. Tem, claro, algumas fórmulas, essas fórmulas para a gente determinar a distância real ou escala do mapa, e essas fórmulas super ajudam, mas elas não vão dar para a gente a conversão. A gente consegue calcular tranquilamente, mas depois a gente precisa converter, porque geralmente as questões estão pedindo informações numa medida diferente daquela medida que a gente obteve. É uma questão totalmente matemática mesmo, certo? Deixa eu ver os exercícios que tem no Classroom. Então, a gente, como eu disse, mede, calcula a distância e depois a gente converte, né? A gente tem que lembrar das unidades de medida, né? Quais são elas. E alguém, acho que foi a Natália, me bolou uma frase que eu achei sensacional. Como que é? Karen hoje dá muitos doces com mel. É isso, né? E isso vai ajudar vocês a lembrarem também, porque foi a Daniela, é isso. Desculpa aí, Daniela, eu confundi. Então, eu achei sensacional isso, porque da mesma forma como a gente usou lá para lembrar os planetas, né? Que agora eu já até esqueci a frase porque eu usava outra. A gente pode usar uma frase para se lembrar qual que é a ordem das medidas aqui. Então, Karen hoje dá muitos doces com mel, né? Quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. A gente precisa lembrar de todas elas. Dani, você quer escrever aí a frase no chat para o pessoal anotar? Faz esse favor para mim, por favor. Enfim, e aí a gente precisa converter. A gente pode converter dessa forma, lembrando quais são as unidades de medida e multiplicando para 10 quando a gente for diminuindo, ou dividindo por 10 quando a gente for aumentando, ou a gente pode usar essa tabelinha, ou o raciocínio que vocês preferirem. Eu costumo pensar que de centímetros para quilômetros, eles estão a 5 unidades de distância, 1, 2, 3, 4, 5, então eu corto 5 zeros e eu sei quanto que vai ser em quilômetro. Mas isso porque eu já lembro que são 5 de diferença, 5 zeros de diferença, 5 casas decimais de centímetros para quilômetros. Então, vocês vão usar a estratégia que melhor lhes convir. Essa frase aí, Karen hoje dá muitos doces com mel. Perfeita. E aí, vamos tentar, então, olhar para alguns dos exercícios que a gente colocou lá no formulário. E aí, eu coloquei 3 tipos de exercícios. São 4 exercícios, né? Mas eles são basicamente de 3 tipos de conta, 3 tipos de cálculo. Numa que a gente tem que saber a distância real, né? A partir da informação da escala no mapa e da distância em centímetros no mapa, a gente tem que calcular a distância real. A outra é para a gente tentar calcular a escala do mapa, e a outra seria para a gente calcular quantos centímetros vão ter de distância no mapa entre um ponto e outro, sabendo a escala e sabendo a distância real. Percebe? São 3 contas diferentes, né? Coloquei uma de cada para vocês praticarem as 3 mesmo. O formulário está aberto, se vocês quiserem tentar responder de novo. Quem respondeu, né? Quiser tentar de novo, fique à vontade. Então, vamos lá. Num mapa político de escala 1 para 1 milhão, foram realizadas 3 medições, a saber, a distância AB tem 7,3 centímetros. Vamos começar por essa aí. Então, eu sei que na escala 1 para 1 milhão, cada 1 centímetro vai corresponder a 1 milhão de centímetros no mundo real. Então, se a distância AB tem 7,3 centímetros, na distância real vão ser 7,3 milhões de centímetros. Concordam? Até aí? Beleza? Então, vou deixar melhor eu escrever no chat, né? Então, a gente tem, na escala 1 para 1 milhão, uma distância de cada 1 centímetro vai representar 1 milhão de centímetros. Se eu tenho 7 centímetros, eu vou ter 7 milhões de centímetros. 7,3 milhões
vão ser 7.300.000 centímetros, certo? Coloquei aí no chat para vocês. Só que, nas alternativas, ele não está pedindo em centímetros, ele está pedindo em quilômetros. Então, eu tenho que saber converter esses 7,3 milhões de centímetros para quilômetros. E aí, eu posso fazer, né, dividindo por 10, né, para cada diferente unidade. Então, 7,3 milhões de centímetros eu divido por 10, eu vou ter o valor em quilômetros, já em metros? Não. Eu vou ter o valor em. E deixa eu abrir a apresentação aqui para mostrar. Eu não vou ter o valor já em quilômetros ou em metros, eu vou ter o valor em decímetros. E aí eu vou ter que dividir por 10 mais uma vez para ter o valor em metros. Depois dividir por 10 mais uma vez para ter o valor em decâmetros. E assim por diante, né? Se eu for ficar fazendo essa pontinha aí, safada, né? Ou eu posso simplesmente, como eu disse, eu sei que são 5 casas de diferença, e deixa eu voltar lá na questão, eu sei que são 5 casas de diferença, então se eu cortar 5 zeros aqui dos 7.300.000, quanto que me sobra? Cortar 1, 2, 3, 4, 5, vai sobrar, então, 73. E aí eu sei que se eu cortar 5 zeros de um número em centímetros, eu vou ter o valor dele em quilômetros. Então, a correta seria a alternativa que tem a opção 73 quilômetros para essa distância de 7,3. Entenderam? Então, o cálculo já foi dado. Aliás, a conta que eu tinha que fazer era saber quantos centímetros equivale. Por que não a C? Vamos ver as outras. Faz. Ah, tá. Por quê? Olha só, a C, ela tá dando informação aqui, ó, em metros e não em quilômetros, certo? Se eu fizer a mesma conta, 9 centímetros, vão ser 9 milhões de centímetros, eu corto 5 zeros, não vão dar 90, mas não 90 metros, 90 quilômetros, entende? Eu teria que cortar menos zeros para dar o valor em metros. Entendeu a diferença? Deixa eu ver lá, quer ver? No Karen dá hoje muitos doces com mel. O metros aqui estaria a 2 casas de distância. Então, eu só cortaria 2 zeros ao invés de cortar 5. Entendeu? Essa questão, ela tem esse 90 aí na C, justamente para pegar a gente mesmo. Porque a gente vai direto nos valores e não presta atenção na medida, né? Ela tá falando, ela dá alternativas em quilômetros, quilômetros, quilômetros. Quilômetros, quilômetros, quilômetros. Mas quando chega aqui na C, ele dá a informação em metros. A conta para converter de centímetros para metros é diferente da conta para converter de centímetros para quilômetros, porque são unidades totalmente diferentes. Conseguiu entender agora, Jamilton, um pouco melhor? Dessa forma? Te pedindo para entrar. Então, não são 90 metros. Se forem metros, em vez de eu cortar, vamos lá, 1 para 1 milhão, 9 centímetros vão ser 9 milhões. Ih, cadê quem tá ditando? 9 centímetros de distância no mapa serão, deixa eu escrever aqui, 9 milhões de centímetros no real, certo? Porque a escala é 1 para 1 milhão. 1 milhão vezes 9, 9 milhões. Beleza? Para eu transformar 9 milhões de centímetros em quilômetros, eu vou ter 90 quilômetros. Mas se eu quiser transformar 9 milhões de centímetros em metros, eu não vou ter 90 metros. Eu vou ter muito mais metros, né? Se a gente for ver lá aqui, eu cortei de centímetros para quilômetros, eu cortei 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5. Para metros, eu vou cortar só 1, 2. Então, ele vai ser 90. Aliás, eu sempre me perco na conta aqui. Vão ser
Peraí, tem gente pedindo para entrar. 90 mil metros. Beleza? Então, é isso. Quando eu converto de centímetros para quilômetros, eu vou ter um número final muito menor do que se eu converter para metros. Porque cada 1.000 metros é 1 quilômetro, certo? Então, eu vou ter 90 mil metros para dar conta de 90 quilômetros. Ou para dar conta de 9 milhões de centímetros. Entende? Ficou mais claro assim agora? Então, o problema dessa questão, por que que a C está errada? A alternativa C está errada. Justamente porque ela traz um valor em metros, né? E a gente não quer saber o valor em metros. Se for para a gente, aliás, a gente pode até pensar no valor em metros, mas se for pensar no valor em metros, não vai ser 90, vão ser 90 mil. Entenderam? Até aí, tudo bem? Então, qual que é a alternativa correta? A alternativa A, tá até aqui já, com certinho. A alternativa A, então, vai ser a alternativa correta. Por que eu vou entrar nesse modo de edição? Vai ser a alternativa A, vai ser a alternativa correta, porque é ela que traz todos os valores nas medidas em que eu consegui calcular. Beleza? Até aí? Sobre essa conta? Que boa, né? Depois que a gente pega o jeito de fazer a conta, entende a questão da conversão e presta atenção no texto, né? Porque é pegadinha mesmo esse 90 metros aí, né? Aí a gente fica mais claro mesmo na nossa cabeça. A próxima questão, então, ela já seria diferente, ela seria para a gente calcular a escala do mapa. Considerando que a distância real entre duas cidades é 120 quilômetros e que no mapa a distância entre as duas é de 6 centímetros, a gente pode dizer em que o mapa foi projetado em que escala, quantas vezes foi reduzido esse mapa. E aí, para responder essa, a gente pode usar essa continha aqui, determinação da escala do mapa. Eu quero saber a escala real do mapa, então eu divido a distância real pela distância no mapa. Vamos ver lá na questão? Eu toda atrapalhada nesse monte de janela aqui, peraí. Então, eu tenho que dividir a distância real, 120 quilômetros, por 6. 120 dividido por 6. Só que é simples assim? Só 120 dividido por 6? Ou as duas unidades têm que estar os dois valores têm que estar na mesma unidade? Se eu simplesmente for dividir 120 por 6, e aí eu tô ruim de conta pra caramba, mas vocês me ajudem aí. Quanto que dá 120 dividido por 6, gente? Essa é fácil. 20. Então seria a escala 1 para 20, mas nem tem essa opção, certo? Então, como que eu faço para resolver? Eu preciso deixar os dois valores na mesma unidade de medida. Eu preciso dividir 120 quilômetros por 6 quilômetros, ou então, quanto que 120 quilômetros é em centímetros? E aí sim eu pego esse valor e divido, entendeu? Então, a gente teria que fazer a mesma coisa. 120 quilômetros. Se para transformar de centímetros para quilômetros eu cortei 5 zeros, para transformar de quilômetros para centímetros, eu vou acrescentar 5 zeros. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 120, 120 não, 12 mil. Acho que é isso? Você coloquei certo aqui? Isso mesmo. 12 mil não, desculpa. 12 milhões. E aí sim, agora os dois estão em centímetros. E aí eu posso dividir. 12 milhões dividido por 6, quanto que vai dar? Eu vou fazer a conta aqui. 12 milhões dividido por 6, eu vou ter o valor de 2 milhões. Eu tenho aí a alternativa 1 para 2 milhões? Tenho. Ela é a alternativa correta? É. Então, é assim que a gente faz essa conta. A grande questão, o X da questão, as duas
Sempre que a gente fala em escala, a gente tem que pensar, primeiramente, a gente está falando de mesmas unidades de medidas ou a gente está falando de unidades de medida diferentes? Né? É que nem com regrinha de 3 mesmo. Com regrinha de 3, para a gente calcular e a conta sair correta, a gente tem que estar falando de mesma unidade, certo? Dependendo da conta, né? Mas é isso. A primeira coisa que a gente tem que pensar é se está na mesma unidade. Então, centímetros para centímetros, metros para metros, quilômetros para quilômetros. E a partir daí a gente consegue chegar nos valores reais. Então, resposta correta, escala 1 para 2 milhões. Tranquilo também, né? Ou não? Fica claro? O grande X da questão é esse. Qual unidade de medida, de qual unidade de medida a gente está falando? Beleza? Professora, Diz. de onde que saiu esses 6 aí? Tá no enunciado da questão? Porque eu não Tá tô. no enunciado da questão. Ah, Tá tá. aparecendo para vocês, né? Peraí. Tá muito pequeno. É, porque ele fica voltando para o modo de edição aqui. Deixa eu colocar no modo de visualizar, peraí. Fica mais fácil. Aqui, tá vendo? A distância gráfica no mapa é de 6 centímetros. Então, eu peguei minha regra e medi no mapa e deu 6 centímetros. Eu sei que é a distância real daquelas duas cidades. E eu sei que no mapa ele está dando 6 centímetros. Então, eu quero saber qual que é a escala do mapa. Então, os 6 centímetros está aqui no enunciado da questão. Por isso, dividir por 6. E por que transformar os 120 quilômetros em centímetros? Porque ele traz essa informação em centímetros. Eu podia transformar os 6 centímetros em quilômetros, mas aí vai dar um número decimal gigantesco e a conta vai ficar muito mais complicada. Beleza? Respondido? Então, tá bom. E a próxima seria para a gente saber qual que seria a distância no mapa entre dois pontos a partir da informação de distância real entre duas cidades. Ou seja, vamos supor, para que essa informação é útil? Eu preciso desenhar um mapa e numa determinada escala e eu vou precisar saber qual é o tamanho do papel que eu preciso para desenhar esse mapa para caber essa distância entre dois pontos. Sei lá, pode acontecer. Então, em um mapa com escala 1 para 5 milhões, em quantos centímetros está representada uma linha reta de 600 quilômetros reais, né? A distância entre dois pontos, eu meço na minha régua em quantos centímetros? Sabendo que a distância real é de 600 quilômetros. A lógica é a mesma, a gente só inverte a forma como a gente faz a conta. Deixa eu ver se lá no slide tem a formulazinha para esse. Aqui a forma de determinação da distância real e da escala. Essa de distância real a gente até podia ter usado lá na primeira questão. Mas nessa aqui ele não está pedindo a distância real, ele está pedindo a distância no mapa. Mas a lógica é basicamente a mesma. O mapa tem escala 1 para 500 milhões. Eu posso transformar esses 600 quilômetros em centímetros também. É só eu acrescentar lá os 5 zeros. Então, 600 quilômetros em centímetros vão ser 60 milhões. Acrescentei 5 zeros aí depois dos 600, certo? Então, desculpa, gente, estou bem cansada hoje. Então, 60 milhões de centímetros. Essa conta me enrola um pouco a cabeça também, mas a lógica é a mesma. Então, em um mapa com escala 1 para 5 milhões, em quantos centímetros está representada uma linha reta de 600 quilômetros reais? Eu sei que 600 quilômetros reais, eles vão estar definidos em 60 milhões de centímetros no mapa. Então, 60 milhões de centímetros numa escala de 1 para 5 milhões de centímetros. E agora eu me enrolei, como é que eu faço essa conta? Deixa eu fazer aqui na calculadora. Vamos lá. Alguém já se ligou? Como é que faz? Como que a gente calcula? Pensando, claro. Deixa eu abrir a outra janela. Estou toda atrapalhada nas janelas hoje. Nessas contas aqui, que ela não está representada aqui, mas dá para a gente pensar mais ou menos na mesma lógica. Alguém?
Ninguém quer arriscar? Eu posso simplesmente dividir. Agora que eu tenho as duas formas, as duas informações em centímetros, os 600 quilômetros eu já converti para centímetros e eu tenho o valor da escala, eu posso simplesmente, peraí, que tem uma travada aqui. Tá difícil hoje. Tá aparecendo agora, né? O exercício, certo? Beleza. Então, eu posso simplesmente dividir, justamente isso. Dividir quanto que eu tenho de quilômetros no real para quanto eu tenho de quilômetros aí no mapa. E eu sempre me atrapalho nessa. E a resposta correta vai ser 12. Eu divido, então, quanto eu tenho de centímetros, que aí não vai ser quilômetros, né? Vai ser centímetros no real, os 60 milhões de centímetros, dividido pela escala do mapa, que é o número menor, 5 milhões de centímetros, né? 1 centímetro na escala 1 para 500 milhões. 1 para 500. 5 milhões, desculpa. 1 centímetro vai representar 5 milhões, então eu divido e eu vou ter o valor de 12. 60 milhões dividido por 5, 12. Então, a distância entre esses dois pontos vai ser de 12 centímetros. Beleza? Essa conta dá um nó um pouco mais na cabeça, né? Imagino. Na minha cabeça também dá, mas é isso. É basicamente só uma divisão. Então, é sempre uma relação, sempre. A escala é uma relação de proporção. Então, a gente tem que pensar com esse raciocínio de proporção mesmo. É basicamente isso. Tentem de novo fazer as contas, tentem, sim, esquecer as respostas e fazer as contas lá, e toda hora isso acontece. E fazer as continhas de novo, beleza? E a outra questão, eu acho que era tranquila, né? Que era só aquela relação de escala. E eu falei para vocês que quanto mais a gente aproxima, quanto mais detalhe a gente vê no mapa, maior é a escala, e quanto menos a gente não entendeu nada. Desculpa, eu imagino que tenha ficado confuso. Não entendeu nada quanto essa última, né? Quanto as outras tá, ok, Janilson? Professora, porque eu acho que você falando assim para acompanhar o raciocínio é menos eficaz. Eu acho que se você fosse anotando as informações das questões certinho, eu acho que seria mais eficaz, porque eu realmente não estou conseguindo acompanhar seu raciocínio, não. Desculpa. Não, tudo bem. Você quer depois me chamar no WhatsApp e a gente, todo mundo que continuar com dúvida, depois quiser me chamar no WhatsApp e a gente vai fazendo passo a passo, mas é que é basicamente isso, é basicamente uma questão matemática. Inclusive, o Ivan, se não me engano, plantonista de matemática, ele, pode ser também no Paint, mas o plantonista de matemática, ele super se dispôs a tratar essas questões no plantão de matemática com vocês. Então, eu já combinei com ele, se vocês quiserem falar com ele lá. Mas a maior dificuldade foi nessa última ou a maior dificuldade foi nas outras também? Ou teve. A dificuldade foi entender a sua interpretação, porque eu não costumo ser muito ruim em exatas, mas eu não entendi o seu raciocínio, entendeu? Talvez o problema seja porque eu também não sou muito boa em exatas. Mas é que, e aí, por causa disso, eu acho que eu não tenho a técnica para explicar para vocês, né, como um professor de exatas poderia explicar. Mas, o que a gente pode usar? Vamos lá. Tá abrindo o negócio errado de novo, para variar. O que a gente pode usar? Essas fórmulas de determinação de distância, elas super ajudam. Eu vou incluir aqui também e colocar quando eu colocar o slide no Forms, no Classroom, eu vou incluir também a informação da conta invertida, né? A conta para a gente calcular a distância em centímetros, a distância no mapa. Mas
essas fórmulas aqui ajudam pra caramba. Foi isso que a gente fez, né? Dividiu a distância do mapa, a distância real, pela distância no mapa, a gente multiplicou. O que pega mesmo, e aí eu acho que a maior dificuldade, e essa é uma coisa que tem que ficar bem claro sempre quando vocês forem falar em escala, é que é muito importante, em primeiro lugar, a gente saber que a gente está falando da mesma unidade de medida. Se, e aí deixa eu voltar para a questão de novo. Se a questão está falando em quilômetros e centímetros, eu tenho que transformar os dois na mesma unidade. Ou eu transformo quilômetros para centímetros, ou eu transformo centímetros para quilômetros, certo? Sempre que ela está falando de distância. E geralmente sempre vai ser assim. Ela vai falar de uma distância, uma informação ela vai trazer em quilômetros ou em metros, e a outra informação ela vai trazer em centímetros ou milímetros. E o importante é a gente fazer essa conversão de milímetros para metros, ou de centímetros para metros, enfim, a gente tem que transformar as duas informações na mesma unidade. E aí a gente tem que fazer a conversão, que pode ser desse jeito aqui, multiplicando por 10 cada casa decimal, né, cada unidade, né, para eu chegar em centímetros, de quilômetros para transformar em centímetros, eu tenho que multiplicar por 10, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Ou dividindo por 10, também 5 vezes, ou só 2 vezes, se for de centímetros para metros, entende? Então, a conversão é bastante importante. E aí, a forma como vocês vão fazer essa conversão, cada um tem o seu jeito de fazer. Tem gente que faz por potenciação, né? Por cálculos de potência, tem gente que faz dessa forma, multiplicando casa por casa. Tem gente que faz a forma dessa tabelinha, e é aquilo do mesmo jeito que a gente corta zeros ou acrescenta zeros, que é isso que eu estava fazendo aqui no chat. Eu sei que de centímetros para quilômetros eu tenho que cortar 5 vezes 5 casas decimais. Então, eu corto zero 5 vezes. Né? Corto 5 zeros ou 5 casas decimais. Ou acrescentar casas decimais, acrescentar zeros, eu vou transformar de quilômetros para centímetros. Então, a conversão, eu imagino que seja a parte que dá mais nó na cabeça, porque a gente tem o hábito de ver o número simplesmente fazer a conta, mas é muito importante, porque a conta lá é simples. O que pega mesmo é que se as medidas, as unidades de medidas estiverem erradas, se eu estiver fazendo uma conta com um número que está em centímetros e o outro que está em quilômetros, não tem como o resultado dar certo. Sim, vai dar alguma coisa errada, porque elas têm que estar na mesma unidade de medida. Tudo bem? Mais ou menos, né? Eu imagino. Bom, de qualquer forma, eu gostaria que vocês tentassem de novo fazer os exercícios com calma, prestando atenção nessa questão de qual que é a unidade de medida. Kevin, eu não vou pegar no Paint para fazer agora, porque eu acho que não vai adiantar muito, mas vocês, por favor, sintam-se totalmente à vontade para vir falar comigo pessoalmente, e aí eu vou explicando e a gente vai vendo onde que é a sua dúvida especificamente, ou falar com os plantonistas de GEL, se sentirem mais à vontade, ou mesmo com o pessoal da matemática, eles estão super abertos a isso também, beleza? Passo sim. É que hoje eu acho que não vai dar tempo de terminar o assunto, mas tem uma lista de exercícios já prontas, já pronta. Eu já vou passar, eu acho que eu já vou colocar a lista de exercícios para vocês lá. E os exercícios que tiverem na lista que a gente ainda não falou nessa aula. E tem alguém falando? Eu não estou ouvindo mesmo. Alguém falou? Fala de novo, Alessandra. Desculpa, eu não ouvi. Não estou ouvindo. Ah, sim, claro, poderia mesmo.
Eu vou falar com a Sara, que é a plantonista de gel, e eu acho que ela tá com o horário disponível para plantão. Eu vou combinar com ela dela dar um plantão sobre isso, então, tá bom? E de repente chamar o Ivan também para participar. Vou combinar com eles. Eu achei uma ótima ideia, Alessandra. Boa mesmo. Eu acho bem importante. De qualquer forma, eu vou passar a lista de exercícios. Vão ter alguns exercícios que vocês ainda não viram o assunto, a gente vai ver na próxima aula. Sim, então, um plantonista de matemática vai ser bem legal. E aí eu queria que vocês tentassem fazer tanto de novo os exercícios do Forms, que está lá no Classroom, em cada aula passada, linkar essa também, quanto os exercícios na lista, que são bem parecidos, se é que não são os mesmos alguns, mas eu vou, se for o mesmo, eu vou dar uma olhada. E vou ver essa questão de marcar o plantão. Tudo bem? Bom, então, vou avançar um pouquinho para o tema da aula de hoje. Bom, e aí a gente vai conversando, beleza? Sintam-se à vontade para me chamar no WhatsApp também. Então, vamos lá. E aí, continuando falando de mapas, então, a gente falou um pouquinho semana passada sobre legenda, simbologia de mapas, que as informações que os mapas trazem podem representar proporções, quantidades, intensidades, a partir de diferentes cores, formas e tamanhos. Então, se a gente dá cores diferentes para o mapa, a gente sabe que a gente está representando coisas que são diferentes umas das outras, senão a gente colocaria tudo na mesma cor, né? Formatos também, tamanhos. E aí eu trouxe esses mapas para mostrar para vocês, para falar para vocês de... Caramba. Eu acho que eu peguei o slide errado, mas tudo bem. Eu trouxe alguns mapas para mostrar para vocês a questão da qualidade do mapa, a proporção, as cores, as linhas, polígonos e pontos que a gente pode usar para representar diferentes coisas no mapa, dependendo do que a gente quer representar naquele mapa. Eu peguei o slide errado, mas vocês deem uma olhadinha lá nos slides que estão no Classroom, se quiserem relembrar isso também. Por que eu estava retomando isso? Porque a gente vai falar agora um pouco sobre os tipos de cartas e mapas, os diferentes tipos. A gente tem basicamente dois diferentes tipos de cartas e mapas, que são os mapas topográficos, mapas ou cartas topográficas, e os temáticos, né? Os topográficos é o que a gente chama de cartografia de base. Geralmente eles são documentos oficiais, eles são feitos por órgãos oficiais, em geral, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem o IBGE fazendo esse tipo de mapeamento. Aqui no estado de São Paulo a gente tinha a Implaza, que agora no governo João Dória ela foi fechada, mas sobrou um outro instituto, um Instituto Geográfico e Cartográfico, que faz esse tipo de mapeamento. Como que eles fazem isso? A partir de sobrevoos, né, eles vão identificando o que precisa ser identificado, ruas, cobertura vegetal, uso do solo, se aquele lugar é pasto, ou se aquele lugar é rua, se aquele lugar é residências ou indústrias, e aí fazendo mapa a partir disso, né? Então, por isso que eles chamam de cartografia de base, porque a partir dessas informações básicas do que a gente tem ali naquela região, a gente consegue, a partir daí, extrair diversas outras informações, diversos outros temas, e a partir daí fazer as cartas, os mapas temáticos. Então, os mapas topográficos, eles são considerados documentos de informações cartográficas oficiais. Geralmente, eles cobrem pequenas partes do território, eles costumam ter escala de, em geral, tem alguns com escala de até 250 mil, mas a gente costuma ter eles a partir de 1 para 2 mil, ou seja, pegando uma área bem pequena do terreno, lembram? Quanto menor o número de 2 mil para 250 mil, o número menor é 2 mil. Quer dizer que eu estou vendo uma área muito menor e com muito mais detalhe, tá bom? Então, geralmente, eles pegam essas áreas pequenas do território, são de escala grande, ou seja, a gente consegue ver bastante detalhe com eles, e eles apresentam componentes de planimetria e altimetria para demonstrar a topografia. Mas o que é isso, né? Ou seja, eles fazem distinção no terreno sobre diferencia o que é plano
do que não é plano, do que é subida, descida, morro e tudo, né? Então, por isso, a altimetria. A partir dele, a gente consegue saber, mais ou menos, se aquele lugar tem uma paisagem mais acidentada, né? Ou se é um lugar mais plano. Esses mapas, eles trazem essa informação. Porque, às vezes, é importante a gente saber, por exemplo, eu vou construir uma casa, e é importante eu saber se esse lugar que eu estou construindo essa casa, ele é um lugar plano, se eu vou construir a casa numa pirambeira, porque a técnica de engenharia vai ter que ser diferente, o planejamento vai ter que ser outro, enfim. Então, é importante essas informações também, né? E como é que a gente coloca num mapa se um lugar tem subida, descida, morro, buraco ou não? A partir dessas informações topográficas, né? Topografia é justamente isso. O modelado da superfície ali, do planeta, de superfície, só que a gente não está pensando em planeta, a gente está pensando em um bairro, numa cidade, numa região bem menor. E os mapas temáticos, né, cartografia temática ou geográfica, que representam os fenômenos lá qualitativos, quantitativos ou ordenados, que podem ser concretos, eles existem, ou abstratos, que eu já vou mostrar para vocês. Em geral, eles fazem uso da cartografia de base e eles sempre têm uma legenda. Então, vamos falar um pouquinho primeiro sobre os topográficos. Essa é uma típica carta topográfica, feita aí pelo órgão do governo do estado de São Paulo, que já nem existe mais, mas vocês conseguem perceber, olhando para essa imagem, como dá a impressão mesmo de que ela é enrugada, que ela não é uma coisa lisa, mas sim uma coisa toda enrugada. E é isso que essa imagem está mostrando mesmo, né? A gente tem um monte de linha, como essas aqui, linhas e círculos concêntricos, tá vendo? Para demonstrar a diferença aí da altimetria no relevo, para demonstrar se aquele lugar tem subida, descida ou não, né? Então, a relação, dando um zoom nesse mapa aqui, ele ficaria mais ou menos assim, com um monte de linha, mas esse monte de linha está representando uma informação. Essas linhas é o que a gente chama de isolinhas, ou seja, elas são linhas de mesma informação, digamos assim. No caso aqui, essas linhas, elas estão identificando lugares no terreno e que têm a mesma altitude com relação ao nível do mar. Então, nessa aqui, olha aqui, a gente tem o mar, a gente tem essa linha aqui mostrando 0 metros, essa aqui 200, a próxima vai ser 400 e a próxima 600, tá vendo? Né? Então, 200, 400, 600, 800. Vocês estão vendo aí na setinha, né? E aí ele está mostrando que daqui do nível do mar até esse lugar, até essa linha aqui, a gente subiu 800 metros de altitude, beleza? Então é isso que esse mapa está demonstrando, né? Essas linhas, elas estão aí para representar isso. E se eu coloco elas de ladinho, dá para a gente desenhar um perfil a partir delas, eu sei que está subindo 200 metros de uma para outra, mais 200, mais 200, eu consigo desenhar um morrinho ali, ó, que esse mapa está tentando me mostrar, né? Então, aqui onde parece que tem essas subidas, olha aqui esse daqui, por exemplo. Se a gente olhar, não dá a impressão de que aqui é um topo e que vai descendo para um lado e para o outro? Desse lado bem mais íngreme, e desse lado vai descendo mais devagarzinho? Vocês estão conseguindo enxergar isso, né? Então, é basicamente isso. Eu coloquei uma linha que está dentro da outra para mostrar qual que é o formato daquele morro. É para isso que as cartas topográficas servem, principalmente, para a gente identificar mais ou menos qual que é o formato daquele terreno, né? Se tem subida, descida, se sobe muito, se é muito íngreme ou pouco íngreme, se sobe muito rápido ou se sobe devagarzinho, né? Olha aqui outros exemplos, né, de perfis topográficos. Então, um desenho como esse aqui, naquele mapa, ele vai representar um morro mais ou menos com essa carinha aqui. Um desenho desse outra forma aqui, vai representar um morro mais ou menos com essa outra carinha. Entenderam? Né? Então, aqui, a mesma coisa. Esse daqui está demonstrando justamente como que eu faço esse desenho. Eu vou pegando a informação lá e vou transformando ela em altitude, né? Assim a gente transforma o que é uma coisa plana, que é o papel, a gente consegue visualizar
a altitude do terreno que ele está demonstrando ali. Beleza? As cartas topográficas têm basicamente essa função. E elas são bastante importantes, mas nem tanto assim para o vestibular. Para o vestibular, e para a vida em geral, não sei que vocês vão trabalhar com engenharia, com arquitetura. Se vocês pretendem ser engenheiros, arquitetos, com certeza vocês vão ver muito sobre cartas topográficas. Porque você precisa saber como que é o terreno onde você vai construir, certo? Agora, se vocês forem trabalhar com outras coisas, talvez nunca mais vocês vejam isso na vida de vocês. E aí o que vai importar mesmo vai ser a cartografia temática. Porque os mapas temáticos, eles estão aí nos jornais, nas revistas, na TV, na internet, em tudo quanto é lugar a gente tem mapa temático. Toda vez que a gente vê um mapinha coloridinho, certamente é um mapa temático, ele está mostrando um tema, trazendo alguma informação para a gente. Beleza? E aí, aquilo que eu falei para vocês, pode ser informações concretas, que a gente vê ali no terreno acontecer, por exemplo, vegetação, né? Eu vejo, se eu for lá naquele lugar que o mapa está falando que tem vegetação de Amazônia, amazônica, eu vou chegar lá e eu vou ver essa vegetação de verdade, ela existe. Ou pode ser uma informação abstrata, como, por exemplo, estados e regiões do Brasil. Não existe uma linha desenhada lá no chão falando aqui começa o estado do Rio de Janeiro e termina o estado de São Paulo. Ela é uma linha imaginária. Todos esses limites, fronteiras, né, limites de cidades, limites de estados, de países, elas são linhas imaginárias, digamos assim. Foram criadas pelo imaginário do ser humano, certo? Claro, definidas com acordos e tal, mas ainda assim elas não estão pintadas ali no chão, elas não existem de verdade, né? Ali no chão. Então, é uma informação abstrata, e ainda assim ela pode ser representada no mapa, e é muito importante que seja representada no mapa, para que a gente consiga ter dimensão de como que é aquela coisa abstrata que a gente não consegue ver olhando só em torno. Beleza? Então, aqui a gente tem um mapa de estados e regiões do Brasil, basiquinho, e esse daqui é um mapa de precipitação anual. Esse daqui, em cada região do Brasil, está pintada de uma cor diferente, e nesse outro aqui a gente tem um degradê. A cor vai mudando conforme, né, vai ficando mais escura ou mais clara, conforme a gente tem mais chuva ou menos chuva, né? É um mapa de precipitação anual, quanto que chove em média em cada região do Brasil. E aqui a gente vê que na região norte chove bem mais do que na região nordeste, por exemplo. Beleza? Outros tipos de mapas temáticos que podem ser de todo tipo de coisa. 6 maneiras de dividir o estado de São Paulo. Essas maneiras existem de verdade, tipo assim, eu chego numa cidade e eu sei que se eu der um passo daqui para lá, a forma de falar leite quente vai mudar, né? Não, é uma coisa abstrata, diluída ali, mas a gente interpreta e consegue colocar no mapa. Por isso eu disse, uma informação abstrata. Como é que eu vou colocar no chão? Tipo, a partir daqui todo mundo fala leite quente, né? Aqui no norte todo mundo fala leite quente e aqui no sul todo mundo fala leite quente, né? Como é que eu vou colocar essa informação no real? Mas eu posso colocar ela no mapa, beleza? Por isso, uma informação abstrata. Isso aqui é bem legal, né? 6 maneiras de dividir o estado de São Paulo, pela pronúncia do leite quente, pelo clima, que faz frio normal, só falta nevar, frita-se ovo no asfalto e nem o diabo aguenta calor. É verdade, gente. Eu já fui aqui pro Oeste Paulista, dá para fritar ovo no asfalto mesmo, quando tá no verão, principalmente. Os esportes que as pessoas mais curtem, futebol e rodeio, enfim, é um mapa meio meme, assim, piadinha, mas é legal pra gente interpretar como que todo tipo de... Não, o mapa do Bom Dia é verdade, né? Esse também é muito bom, isso do onde te dão bom dia e onde não te dão bom dia dos modos, né? Pois é, aqui... E onde a gente está aqui, na região metropolitana de São Paulo, e esse pontinho vermelho aqui seria ali a região metropolitana de Campinas. Todo mundo mal educado, não te dão bom dia. Culinária também, comida de verdade, tereré e churrasco, e só comer nuggets de vez em quando virado, às vezes um
um sushi, né, e um hot dog, assim, é isso. Enfim, mas vocês percebem como dá pra gente colocar todo tipo de tema no mapa? A gente pode usar o mapa para expressar o que a gente quiser, né? Dividir o território da forma como a gente quiser, beleza? Inclusive, eu lembro na graduação, em geografia, a gente teve um trabalho para dividir o mundo numa outra nova forma de regionalização. A gente tem aí diferentes formas de dividir o mundo em norte e sul, ou a gente tem os continentes, ou a gente tem os blocos econômicos. E aí uma proposta, a professora pediu um trabalho para a gente dividir, encontrar uma outra forma de dividir o mundo por características de países e tal. Essas formas são incríveis de dividir o estado de São Paulo. E olha que é só o estado de São Paulo, né? E aí, um outro tipo de mapa muito legal e que costuma aparecer em vestibular são os mapas anamórficos, né? Que a gente chama também de anamorfoses geográficas. Eles são produções cartográficas que alteram o tamanho e a forma das áreas com o objetivo de demonstrar e escancarar proporções daquele tema que ele está falando, né? Então, e aí, para você entender o mapa anamórfico, você tem que ter uma certa familiaridade com o mapa mundo. Em geral, eles são mapas que representam o mundo, mas pode ser representando estados, países, mas você tem que ter estados ou cidades, mas você tem que ter uma certa familiaridade com o formato real daquilo no mapa comum. Por quê? Porque se eu não tiver uma familiaridade com o mapa, eu não vou entender que a Índia está totalmente contorcida aqui, totalmente distorcida, né? Nesse mapa aqui. A China também, mesmo o México, os Estados Unidos, o que ele está mostrando esse mapa? É a anamorfose da população mundial. Então, quanto mais inchado a carinha daquele país, quer dizer que maior é a população. Por isso que a Índia está aparecendo tão grande nesse mapa aqui, né? Sendo que no mapa normal, a Índia tem um tamanho muito menor do que esse, a China também, são os países que têm maior população. O México está aqui nesse mapa quase tão grande quanto os Estados Unidos, ou seja, a população do México é tão grande quanto dos Estados Unidos, é isso que ele está querendo dizer. Então, é para escancarar essas proporções. Outros exemplos. Mapa da coleta de lixo no mundo, né? Olha como todos os países da África, praticamente, exceto pela África do Sul, acredito que ficaram bem contorcidinhos, reduzidinhos. E olha no mapa de reciclagem no mundo, então, como a África e a América do Sul praticamente somem, eles desaparecem, e olha como os Estados Unidos e os países da Europa ficam totalmente inchados, né? Então, a anamorfose é isso, ela distorce totalmente, sem se preocupar com porcaria de projeção nenhuma, mas só para escancarar essas diferenças mesmo, para a gente ver a diferença. Talvez um mapa temático que mostrasse só por cores não ficasse tão claro para a gente. A desigualdade entre a realidade de reciclagem aqui no caso de um país, de um continente para outro, quanto numa anamorfose. Por isso que as anamorfoses são bem legais, para a gente ver e ficar chocado com a diferença mesmo, escancarar a diferença de proporção, beleza? E detalhe, olha aqui na América do Sul como só sobrou um país inchadinho. Certamente, não dá para ter certeza aqui por esse mapa, mas certamente esse país que está inchadinho, que foi o único que tem um alto nível de reciclagem na América do Sul, é a Guiana Francesa, que é território francês. Então, ela está sob as mesmas regras e tudo, mesmos dados, né, da França que está aqui na Europa. Então, provavelmente só por isso que ela se destacou, porque é território francês, apesar de estar aqui na América do Sul. Vocês sabiam disso? Que a Guiana Francesa, aqui, que faz divisa com o Brasil, aqui no norte do país, aqui, né, lá no norte do país, é território francês? Pois é, eles usam euro lá em tudo, inclusive. Inclusive, a moeda deles é o euro, porque é território da França. Então, fica a dica aí para vocês saberem. Eu acredito que ainda é
Não se desapegou totalmente, pelo menos. Eu tenho uma colega que fez pesquisa da pós-graduação dela em Roraima, e ela tinha que cruzar a divisa para Guiana e tinha que trocar moeda para euro, porque lá eles usam euro. É, pois é. É, lá nos cafundados de Judas, isso mesmo. Então, e aí, só para fechar essa aula de hoje, leitura de mapas, então. Então, aí o mapa mundo normal, esse aí é a projeção de Robinson, né, que tem lá os meridianos curvos, né, a filática. É, pois é. Eu nem sei como ela tá, essa colega, faz tempo que eu não falo com ela. Bom, inclusive ela é professora também, de cursinho. Enfim, e aí a gente tem esse mapa aí, uma projeção de Robson, vocês percebem, né? Porque tem os meridianos curvos. E aí, como que, pra gente ler o mapa e entender de verdade o que aquele mapa está mostrando, o ideal é que ele tenha alguns itens. Então, a gente vai lá, check. Ele tem uma rosinha dos ventos indicando para que lado está o norte naquele mapa. Porque esse mapa podia estar virado de ponta cabeça ou virado de lado, certo? E eu ia ficar olhando para ele pensando, tá esquisito. Se ele tem uma rosa dos ventos indicando para que lado está o norte, eu consigo mais ou menos me localizar melhorzinho aí, né? Sabendo para que lado está o norte. Eles também vão apresentar latitude e longitude, certo? Longitude e latitude, essas informações, de 0 a 90 na latitude, de 0 a 180 na longitude. E também uma escala, nesse caso aqui, uma escala gráfica, para mostrar que a distância aqui dessa barrinha branca, entre o 0 e o 3.600, vai representar no mundo real 3.600 quilômetros, que ela está mostrando aqui, quilômetros, certo? Também podia ter a escala gráfica, a escala numérica, 1 para, sei lá, 30 milhões? Podia. Mas, como esse mapa ele pode ser impresso em tamanhos diferentes, optaram por não colocar a escala numérica, só a escala gráfica. E a legenda, que vai me dizer o que esse mapa está me mostrando. E para mapas temáticos isso é muito importante, né? Por exemplo, esse mapa tem legenda. O que são essas coisas? O que elas querem dizer? A legenda aqui está mostrando que o verde representa frio normal, o azul representa só falta neve, e assim por diante. Então, a legenda é muito importante para a gente saber o que as cores, o que as formas daquele mapa estão querendo dizer. Então, a legenda é bastante importante. No caso aqui, é o mapa que está mostrando, cada cor está representando um nível de altitude com relação ao nível do mar. Beleza? E é isso por hoje. Na próxima aula a gente vai fechar falando sobre sensoriamento remoto em imagens de satélite. E a gente volta mais um pouquinho em exercícios, porque vai ser curtinha a aula que vem, né? Só para fechar esse tema. E a gente faz mais um pouquinho de exercícios de escala. Vou ver a questão de marcar o plantão. E é isso, gente. Por hoje é só. Tá bom? Fala, Gabi. Levanta a mão. O que é essa depressão aqui na legenda? Depressão. Nessa legenda. Depressão. Tá. Depressão seria uma área da paisagem que ela é mais baixa do que o entorno dela. Ou, no caso aqui do mapa mundi, mais baixa que o nível do mar. Né? Então, por isso, uma depressão. Ela é uma área mais baixa. A gente vai ver bastante sobre isso na aula de relevo, que é daqui umas 2 aulas, eu acho. É isso. Imagina. Obrigada a vocês pela presença, como sempre. E me chamem, qualquer coisa. Bons estudos, boas aulas para vocês. Beijinho. Tchau, tchau.